Bom dia, estamos no dia 161 de leitura da Bíblia. Começaremos com Romanos, capítulos 15, versículos de 1 a 13. Agradar ao próximo e não a si mesmo. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, como povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor de todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Livro 1 de Samuel, capítulo 27. Davi, outra vez com Aquis, rei de Gate. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a aparecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então, naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os Jesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra de Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as suas roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul de Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para o trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem dizendo. É assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Livro 1 de Samuel, capítulo 28. Saul consulta médium de Endor. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto esse seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre.
Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu em seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquela que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médios e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Porque você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo o ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se afastou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente saiu, caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe forças porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e aos seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Salmos 70. Oração pedindo ajuda. Agrada-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem em ti, se alegrem todos os que te buscam, e os que amam tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores.